Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Nesta aula a gente vai concluir o laboratório roteamento estático, rota padrão e link ponto a ponto. Então na parte 1 foi realizada a implementação aqui das redes locais. Na parte 2 a gente viu esse link ponto a ponto /30 e também fez a implementação aqui das redes, das interfaces seriais. Então o link está disponível na descrição do vídeo. E agora na parte 3, a gente vai simplesmente concluir a configuração de rota, usando aí o roteamento estático. Então aqui está o Packet Tracer, com as configurações que foram realizadas nas aulas anteriores. Então o roteador core ali, o principal, com as redes seriais. E se a gente fizer aqui um teste de conectividade, então eu vou abrir aqui o ambiente de simulação e realizar aqui, por exemplo, o envio de um pacote de uma rede para outra, ó, a gente vai ver que isso vai falhar, porque a gente não tem aqui as rotas configuradas, que é a última etapa aí para a comunicação. Primeira coisa aqui, né, neste laboratório, se vocês observarem, a gente tem 8 redes. 4 redes locais, que seriam aqui o 92.168.1, o 92.168.2, o 92.168.3 e o 92.168.4. E além disso, a gente tem 4 redes ponto a ponto, que são justamente as interfaces que conectam aqui aos meus equipamentos. Então aqui eu tenho uma rede que é a 200.150.0, aí eu tenho a 200.150.4, 200.150.8 e 200.150.12. Isso é mais fácil de ver aqui no roteador core. Então se eu vier aqui na linha de comando e fizer um enable, show IP route, ele vai me mostrar aqui, ó, as 4 redes ponto a ponto. Então, por exemplo, esse roteador core, ele não enxerga as redes locais. E como ele é o elemento que concentra todas as redes, ele precisa conhecer para essas redes, porque a hora que ele receber um pacote, ele precisa redirecionar, fazer o roteamento para aquela rede específica. Então aqui a gente começa com as configurações do que a gente chama aí de rede ou roteamento estático, que a gente já viu em um laboratório anterior. Então até eu tenho aqui a configuração básica e como é que faz isso. O comando é bem simples, então no diretório config eu vou fazer espaço route, espaço a rede, a máscara de destino e o next hope, que é justamente a interface do próximo roteador. Então vamos fazer aqui aplicado agora ao nosso laboratório. Então, ó, primeiro eu vou criar a rota estática para esta rede aqui, ó, a 192.168.1. Então, ó, para o meu roteador core, a hora que ele receber um pacote e redirecionar esse pacote, ele vai ter que encaminhar para esta interface A aqui, ó. Lembrando que não é a interface que está saindo dele, mas sim o endereço do próximo roteador, que neste caso aqui, então, seria o endereço que a gente configurou até a aula passada, 200.150.2, que está descrito ali, ó. Então vamos fazer aqui a configuração. Então eu vou aqui para o config, o conft, IP route. Quem que é a minha rede de destino? É a 192.168.1.0, porque é endereço de rede. A máscara da minha rede de destino, que é a 255.255.255.0, que é um /24. E o endereço da minha interface, ó, 200.150.2. Então, acabei de criar a rota, aí no roteador core eu acabei de adicionar esta rede aqui. Agora eu vou adicionar a próxima, ó, que seria 192.168.2, ó, /24, e o next hope seria o endereço desse ponto B aqui, ó.
Então, vou fazer aqui, ó, IP route 192.168.2.0, a máscara barra 24, e o next hope, ó, foi configurado na aula passada, seria ali o 200.156, que é justamente o endereço da interface serial aqui, ó. Então, ali no meu roteador, 200.156. Próxima rede aqui, ó. Então seria a 3, que ela está aqui em cima, essa rede local, 192.168.3/24, e o next hope esse endereço C. Então vou fazer IP route 192.168.3.0, a máscara barra 24, e o endereço, ó, 200.150. E se eu for observar aqui, ó, no meu router 3, a interface dele é a 10, ó. Ponto 10. E finalmente, aí, para concluir essa parte da rede local, eu tenho aqui embaixo a rede 92.168.4/24, que o next hope é esse endereço D. E aqui uma dica, ó, quando eu faço comando, né, muito repetitivo, ó, se eu apertar a seta para cima, ele me mostra os últimos comandos, ó. Então eu posso pegar, apertar aqui para cima, aí eu vou vir aqui e simplesmente trocar, ó. Agora o meu endereço é o 4. E aqui também, né, outra dica, como é um link ponto a ponto, eu fiz padronizado, aquela ideia de eu ir somando 4, ó. 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, ó. Mas, só para conferir, se eu for observar aqui, ó, o endereço tá ali da minha serial, ali no ponto no roteador dele, ó, 200.150.14. E Enter aí. Do WR para salvar e um exit aqui, ó. E se eu fizer um show IP route, agora ele vai me mostrar todas as redes existentes, as 8 existentes, ó. Então são 4 aqui locais, as seriais, ponto a ponto, e as locais, né? Então, distribuídas aqui, ó. Esse S de estático foi as que eu adicionei aqui com o comando IP route, que foi feito agora. E essas aqui debaixo foram habilitadas na aula passada, quando eu simplesmente subi as minhas interfaces. Por isso que elas estão diretamente conectadas aí no meu equipamento. Então vamos salvar aqui. E dando sequência aqui, uma coisa importante quando a gente trabalha com rota, se por um acaso você errou, fez aqui um comando indevido e vamos dizer que você colocou 13 ao invés de 14 no next hope. Ou vamos, ele até vai, aqui ele já vai dar conflito no iOS que diz que já pertence a esse roteador, então vamos colocar aqui um outro endereço, sei lá, 16. E aí se eu fizer aqui um do SHIP route, você vai ver que ele vai acabar colocando duas rotas muitas vezes. E aí eu vou ter que pegar e excluir essa rota. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar e vou digitar no IP route, sempre o no na frente e o comando completo. E aí ele vai excluir isso para mim. Tá, então rota eu nunca consigo sobrescrever, eu só consigo adicionar. Tá? Então por isso que eu tenho que ter esse cuidado de fazer o no e ela completa para excluir. Aqui não é o caso, que o nosso aqui está tudo certo, né? Então as 8 redes existentes aí. Então o roteador core ele já conhece as redes locais. Agora o que falta é os meus roteadores, conhecer as outras redes, né? Se eu for observar aqui o meu router 1, ele só tem 2 redes. Então vou fazer aqui enable conft. Nós vamos primeiro só mostrar aqui a tabela para vocês. Show IP route. Ó, ele só tem a rede local, que está na interface fast de rede, e a rede serial.
Então eu teria que adicionar as outras redes aqui, ó. E aqui a gente tem que tentar entender a lógica da rede. Então, por exemplo, se esse computador ele for enviar um ping para cá, ó, para a rede 3, ele vai obrigatoriamente encaminhar para o roteador core. Mesma coisa se ele for encaminhar para a rede 2, ó, sempre vai passar pelo roteador core. E a rede 4 também. Então, quer dizer, a única rota de saída dele é para cá, o meu roteador core. E aí, eu tenho duas opções. Uma é eu pegar e criar lá IP route 92.168.2, depois uma outra rota 92.168.3, 92.168.4, apontando para este endereço aqui, ó, que é o do roteador core onde ele tem acesso, que seria o do 200.150.1. Então, eu criar uma rota estática para cada rede, ou eu utilizar o conceito de rota padrão, que seria esse caso aqui, ó. E aí, lembrando que a rota padrão vai ser aquela ideia, o meu roteador vai encaminhar para todas as rotas. Se ele não encontrar na tabela dele, ele manda para a rota padrão. Como é que eu crio essa rota padrão? IP route, 4 endereços zeros na rede, espaço 4 na máscara, e o next hope, que é o endereço lá da interface que vai para o meu roteador core. Então eu vou fazer isso aqui agora, ó. Então vamos lá, conft IP route, espaço, ó, 4 zeros, espaço 4 zeros também, então 0.0.0.0, espaço, o next hope, que é o 200.150.1, neste caso aqui. E aí eu vou fazer um exit e um ship route. E aí agora vocês vão verificar que foi adicionado essa rota aqui, ó, S com esse asterisco aqui, ó, indicando que é a nossa rota default, a nossa rota padrão. E um WR para salvar as configurações. E lembrando por que 200.151, ó, esse roteador ele encaminha para esta interface aqui, que tem o 200.151 ali. E continuando aqui, essa mesma lógica a gente vai fazer agora para o roteador 2. E aqui o next hope dele seria o 200.155. Ó. Então vamos aqui no meu router 2. Basta eu criar a rota padrão. Então, ó, se eu for verificar aqui, ela não existe, ó, só as redes diretamente conectadas. E aí, conft, caio no diretório config aqui, ó, IP route espaço 4 zeros, espaço 4 zeros na máscara, e o endereço agora 200.155. Vou fazer um do WR para salvar. E se eu fizer um do ship route aqui, ó, então foi adicionada esta rota aqui. E aí, se eu for fazer o teste, ó, da rede 1 para 2 aqui, então vamos enviar primeiro, tem a tabela ARP, ó, se eu a partir da tabela ARP, montou o primeiro pacote, aí ele vai dar sucesso sempre, porque todas as rotas foram configuradas. Então é aquela ideia, até vou colocar aqui num passo a passo, por no modo simulação aqui, e aí eu vou pegar aqui um pacote do computador 1.1 para o 1.2. Então ele vai verificar que não é da rede dele, porque a rede dele é a 1 e aqui é a 2. O que ele vai fazer? Esse computador vai encaminhar para o gateway dele, que é o 92.168.1.254. Então ele encaminha para o gateway. Vem para o switch joga para o gateway. O roteador recebe e ele vai verificar. Ah, esse pacote é para a rede 192.168.2. Então, como ele não tem, joga para a rota padrão, que é o roteador core. O roteador core tem, joga aqui para o B e aí ele vem até o destino. Então vai chegar aqui no computador. Ele recebeu o ping, ele vai fazer o processo agora de enviar o retorno. Então agora ele vai encaminhar para
para o gateway dele, que é esse computador aqui, é o roteador. O roteador encaminha para a rota padrão, que é o roteador core. O roteador core ele tem a rota estática 92.168.1 e ele vai devolver o pacote ali, ó. Então ele vem para o roteador A e isso aqui chega até o destino ali, ó, e deu sucesso. Então é isso que acontece aí no passo a passo. Uma outra dica, né, e é o que a gente usa aí na prática muitas vezes, é a gente ter aqui o comando. Então eu vou em desktop, prompt aqui, e fazer o tracer, ó, para o meu computador lá, que é o 92.168.2.1. E aí ele vai me mostrar aqui até a quantidade de saltos, ó. Então o primeiro salto ele joga para o gateway dele. Chegou aqui no roteador, ele vai encaminhar para a rota padrão. Vai encaminhar para o roteador 2 e vai chegar até o computador. Então esse que é o passo a passo aí. Se eu fizer um ping aqui agora, ó, do 1 para o 3 vai funcionar? Ó, vai falhar e não é tabela ARP, ó, vai falhar o próximo também. E qual que é o nosso problema aqui? É rota. Então eu já criei a rota padrão no roteador 1. Então o ping ele vai até aqui. Só que na hora do retorno, este roteador 3, ele não tem a rota padrão. Então eu preciso adicionar nele agora, ó. Seguindo a mesma lógica. Enable, conft, iproute, ó, espaço, 4 zeros, espaço na máscara também, 0.0.0.0, espaço next hope, 250. E neste caso aqui, ó, se a gente for verificar, eu estou no router 3, ó, ele vai encaminhar para esta interface para chegar no roteador core, que seria o 200.159. Então é este endereço aí que a gente vai colocar aqui, ó. E aí, ó, se eu quiser verificar como eu estou no diretório config, eu vou fazer o comando do, porque o comando show ele não é aceito aqui, né, no diretório config. E ele vai me mostrar as duas redes local e a rota padrão. E do WR aí para salvar. E agora sim, ó, se eu for fazer o teste aqui de volta, ó, do 1 para o 3, ó, deu sucesso, vai funcionar. Afinal, todas as rotas estão configuradas corretas. Ó. E a mesma coisa aqui, ó, se eu fizer do 1 para o 4, ó, ele vai falhar, porque o roteador 4 ali, ó, esse router 4 não tem a rota padrão. Ó. Então vai ficar dando falha. Então eu vou ter que pegar e configurar nele aqui também. Ó. Então Enter, Enable. Ó, se você visualizar aqui, não foi configurado a rota ainda, somente as redes locais. Então conft iproute 0.0.0 espaço 0 também e o next hope 250. Se você observar aqui, ó, estou no router 4. Para ele chegar no router core, ele encaminha para o 200.150.13. Então, 13 aí. E do WR para salvar. Vou limpar aqui o cenário. E agora, ó, se eu fizer aqui o ping, ó, deu sucesso. Né? Se ele falhar o primeiro ali por causa da tabela ARP, aí a gente dispara mais um. O que não pode é a partir do segundo ou terceiro aí ficar falhando. Aí tem algum erro, aí derrota. Ó. Então, a princípio, dando sucesso aí também. Então, seguindo aqui a nossa folha, ele vai pedir aqui os endereços das interfaces que a gente fez na parte 1, a tabela de roteamento do router core, né, o 2811 ali que é o principal, e aqui tinha uns comandos que a gente utilizou aqui na aula para lembrar, né, então como é que faz aí rota padrão, rota estática, os endereços e as legendas ali. É muito interessante você pegar e fazer aqui os testes onde
todo mundo deve se comunicar com todo mundo. Só ali no exercício 2, então ele vai pedir a tabela de roteamento, é só você fazer o show IP route, e seriam essas 4 redes conectadas nele, e essas 4 redes estáticas que a gente adicionou com o comando IP route, seria a resposta aí. E continuando aqui então, é muito importante que você pegue aqui o faça o teste de conectividade. Então, por exemplo, o 1 aqui ó, vai responder com a rede 2, 3 e 4. Então, se eu disparar aqui vários pacotes, um para 4 aqui também, um para 3. Aí na sequência também é importante, do 1 para o 2, 2 para o 1, se deu certo ali, tanto faz, daí ele vai dar sucesso também, né? Então só vamos testar aqui ó, do 2 para o 3, a gente não tinha testado, e também o 2 para o 4. Ó. Então todos deram sucesso aí. Então delete aqui para limpar. Mesma coisa aqui, ó, do 1 para o 3 já foi, então do 3 para o 1 vai funcionar, deu sucesso. Da rede 2 para o 3 também deu sucesso, então do 3 para o 2 também funciona. Afinal, o ping é um caminho, pacote de ida e volta. E do 3 para o 4 ó, também deu sucesso. E aí a mesma coisa que a rede 4. Ó. Do 4 para o 1 vai funcionar, deu sucesso. 4 para o 2 também. E se eu pegar aqui do 4 para o 3 também. Ó. Todo mundo está se comunicando aí. Então salvar o Packet Tracer, daí vocês devem enviar este laboratório completo ali para o meu e-mail. E aqui já foi finalizado o laboratório, né, mas existe uma questão conceitual importante. Se vocês observarem o nosso Next Hope, ele é um IP fixo. Né? Então, por exemplo, do roteador A é o 200.151. Se eu trocar aqui a rede do roteador Core, eu também teria que trocar a minha rota. E aí eu posso fazer uma modificação aqui. Só um cuidado, que este caso à parte é para um link ponto a ponto. Então, se eu fizer um show IP route, ó, essa é a minha rota estática. Eu vou primeiro excluir ela, ó, conf t. Como que eu excluo? No IP route. Ó, rota padrão, então eu vou excluir ela. 200.100.50.1. Então é como se eu fosse criar ela, só que eu adiciono o no na frente. Ó. Dou Enter. Se eu fizer um do SHIP route, acabei de excluir ela. Ó. Tanto que, né, se a gente fizer o teste agora, ó, ele vai falhar, que já não tem rota padrão. E aqui existe uma alternativa. Ó. Eu vou criar a rota padrão, então IP route. Se eu pôr um ponto de interrogação, ele vai me dizer, ó, rede, o prefixo da rede de destino é rota padrão. Então tudo zero. Máscara de destino, também tudo zero. Espaço. E aqui ele vai me dar algumas alternativas. Ó. Esse próximo roteador, que é o meu Next Hope, próximo salto, é o que eu estava informando aqui. E eu estou considerando que ele é um IP fixo, 200.151. Mas quando eu tenho link ponto a ponto, e muitas vezes se eu quiser trocar, eu posso atribuir aqui ó, a interface serial, a interface de saída, que nesse laboratório seria serial. E aqui daí eu tenho que informar, né? 0/0/0/0. Se eu fizer um do SHIP route, então ele vai me mostrar aqui agora a rota padrão. E o que, que ela mudou? Ao invés de ela estar com o endereço 200.151, agora essa rota padrão está com a interface serial aqui. Aí sim, né, vai funcionar aqui, ó, existe rota padrão. Então ele deu sucesso. Por que a serial 000? Ó? Porque é justamente a minha interface de saída. E ele vai funcionar nesse caso porque eu tenho um link ponto a ponto. Então o que, que acontece aqui? Ó? É um caso à parte ali.
Como eu tenho uma rede, um link ponto a ponto, vamos dizer que a minha interface A, sempre que o meu pacote for para a rota padrão, ele simplesmente vai despejar para essa interface serial. E como tem dois dispositivos só, o pacote sai por essa interface e vai obrigatoriamente lá para o meu roteador core. E aí eu não tenho perda de pacote e conflito de IP. Então ele funciona normal. Se eu tivesse a minha rota de saída, ela for uma rede ponto multiponto, então, por exemplo, ele sairia aqui pela minha interface serial. E aí eu preciso encaminhar o pacote para algum roteador. Neste caso aqui eu teria várias interfaces. E aí eu posso ter perda de pacote. Aí nesse caso é interessante eu definir, por exemplo, não, meu roteador de saída está sempre aqui com o endereço dessa interface C. Então aí eu tenho que usar o comando iproute, rota padrão, e informar o IP, apontar o IP dessa interface C. Se eu colocar simplesmente para ele jogar pela interface serial, minha rede pode ficar intermitente. Quando eu tenho uma rede ponto a ponto, não, eu simplesmente faço isso. E a principal vantagem é que se eu trocar aqui a minha rede, as minhas interfaces, eu não preciso modificar a minha rota. Tá? Então esse é um caso à parte aí que a gente tem. Ó, mesma coisa aqui. Eu vou até mostrar aqui para vocês no segundo roteador, ó, show IP route, ó. Repare que ele está com next hope, que é o endereço do próximo roteador. Mas eu posso pegar e adicionar aqui, ó, uma rota estática pela minha interface de saída, que é a serial. Então, serial 0/0/0. E aí, se eu fizer aqui um do sh IP route, ele vai me mostrar aqui. Um outro detalhe, né? Como eu não excluí, ó, então ele vai me dar duas rotas default. Uma que seria a que eu criei anteriormente, usando o Next Hope, ó, que é o 200.155, e a outra que é a serial, é a própria interface dele ponto a ponto, que está conectada no meu roteador core. As duas saem pela mesma interface, né? Se eu quiser excluir isso daqui, ó, então eu vou fazer o comando no IP route 000 espaço 000 200.150 e endereço 5. E aí, se eu fizer aqui, ó, do ship route, aí agora existe somente a rota padrão e saindo pela interface ponto a ponto. Então, vou dar um do WR para salvar. Independente dos casos, todas têm que se comunicar. E com isso, encerramos aí mais um laboratório. Até a próxima e tchau.